e outras que querem liderar para aquelas pessoas que eles gostam de desenvolver, para aquelas 3 ou 4. As outras eles reclamam e a culpa é sempre do outro. Sim. Eu acho que você traz um ponto assim de desafio, né? Que é isso, a geração Z, ao mesmo tempo que traz essa quebra de paradigma, ao mesmo tempo por ver um polo oposto, né? Da geração dos pais que tá lá e trabalhou e teve um burnout e vai talvez para o lugar mais extremo de também não entender muito bem o tipo de conversa e aí às vezes confundir o que de fato é assédio, o que não é, enfim, mas já é uma geração que vem questionar muito mais o que a gente normalizou. E ao mesmo tempo essa geração intermediária que agora já está numa posição de liderança que precisa ter o desafio de também olhar e começar a quebrar o status quo no sentido de o que eu tenho de referência não é referência de liderança. Então, eu preciso abrir o caminho, um caminho que eu não conheço, mas que eu preciso começar a construir e tentar identificar uma outra forma de fazer, porque eu não tenho essa referência e eu preciso começar a construir um caminho para ser, de fato, uma inspiração para quem está vindo depois de mim, né? Então, acho que cada um tem um nível de desafio, um lugar de desafio, né? E às vezes é isso, tá? Nessa geração intermediária, talvez seja abrir um pouco no facão um caminho que não tá efetivamente claro e que vai definir, vai precisar de um certo nível de esforço para a pessoa conseguir construir aquilo, né? Mas que, de fato, vai conseguir construir um ambiente onde as pessoas conseguem oferecer o que é melhor de cada um, né? Então, acho que tem uma coisa que eu venho questionando muito, porque me incomoda muito, esse discurso das pessoas falarem que é a geração mimizenta. Isso me irrita muito, assim, porque é como se a gente limitasse e colocasse numa caixinha, e aí, a partir daí, eu não olho essas pessoas com as suas potencialidades, né? E aí, ao mesmo tempo, tudo que incomoda a gente também vai colocar numa caixinha. Então, o quanto eu coloco numa caixinha de mimizento porque aquilo ali tá me tirando da zona de conforto e tá começando a me provocar numa coisa que eu não queria olhar, que eu não queria ver, que eu tava normalizando, né? Então, óbvio, cada geração tem a sua dificuldade, né? A nossa geração também teve, no sentido, né, de entender as gerações mais antigas que a gente, e a gente também foi visto pelas gerações, né, anteriores à nossa como, né, com as suas próprias dificuldades, mas é isso, como a gente pode começar a olhar para o positivo, né? Qual é a quebra de paradigma que essa geração está querendo trazer e como é que a gente pode aproveitar o que eles estão trazendo para, de fato, construir uma nova base, assim, né? Quando essa caixinha do mimizento, assim, ela me dói sempre. Porque isso é claramente uma postura de quem não para também para olhar o outro lado. Uhum. É exatamente isso. Ele não percebe, assim, para mim tem nos treinamentos de liderança eu sempre falo que é óbvio, mas que na prática ninguém olha para isso, assim, ninguém lida com isso na realidade. O mundo mudou. A forma que eu trabalhava há 5 anos atrás, 6 anos atrás, antes da pandemia, e assim, já tinha mudado antes, já não funciona mais, assim, não dá mais. Se você tá liderando do mesmo jeito que você liderava antes da pandemia, em 2019, tá errado. Se você não mudou sua forma de liderar num mundo completamente acelerado, principalmente agora com a IA, você está liderando errado. Então, esse é o primeiro ponto. Muito, eu acho que do incômodo que vem com a geração Z, primeiro, acho que passa por isso, o mundo mudou, eles percebem, mas tem essa preguiça de ser uma geração que assusta eles, porque eles não conseguem se comunicar, e eles estão completamente, a maioria, extremamente ansioso, estressado, com muita pressão, com o celularzinho ali, com o WhatsApp o tempo inteiro. Então, ele não tem tempo. A gente está falando de um líder que não tem tempo para lidar com aquilo ali. Então, ele põe uma caixinha de adolescente birracento, porque é mais simples ele categorizar desse jeito, sem parar para olhar que o que ele tá pleiteando ali, e a maioria das coisas que eles reclamam, é óbvio que tudo sempre vai ter seus tons de cinza ali. Então, tem gente que, ele, bem ou mal, a maioria da geração Z ainda tá ali nos 18, 20 e pouco, dos que são botados nessa caixinha,
E eles realmente ainda têm coisas para aprender, assim como eles quando estavam nessa. Parece até que ninguém nunca foi estagiário. Todo mundo já nasceu eles entrou esqueceram. maduro. Exatamente. Maduro. Então, assim. Isso é o que mais. Eles esqueceram completamente as atrocidades que todo estagiário. Sempre se zoou que o estagiário fez. Caiu o Facebook, a meta do ar. Foi o estagiário. O estagiário sempre deu problema, sempre faltou porque foi viajar. Isso é coisa de você ser jovem e você vai errar, você vai ter noções distorcidas. Quando a gente fala também de noções distorcidas, eu acho que é sempre importante a gente falar que é de um recorte, uma boa parte do que a galera põe na caixinha de mimizenta. A gente tá falando também de uma população mais de classe alta, porque quando a gente tá falando de classe social baixa, não é uma galera, é uma galera que tá ali trabalhando de 5 da manhã, fazendo até meia-noite às vezes. Então, eles nem entram nessa parte do mimizento. Então, eu acho que um tem esse recorte, eu acho que tem o outro de você parar realmente e entender que eles não estão sequer parando, é mais cômodo, né? Eu vou separar aqui porque eu não tenho tempo para lidar com aquilo ali. Mas eles não estão percebendo também que essa é a geração mais preparada para lidar com tecnologia. E agora isso vai ficar muito escancarado com a IA e tudo que ela está trazendo. Porque você vê claramente do Millennium para cima já resistindo, assim, já acha que a inteligência artificial é só o chat GPT e mesmo assim um ou outro tá ali mais empolgado, a maioria tá ali ainda resistindo, tá com medo dos robôs. Tem gente, a gente tava falando sobre o falar o por favor, o obrigado, antes de começar aqui. Mas a verdade é que a gente vê muito... Eu vejo vários milênios pra cima falando por favor e obrigado porque tem medo, assim, mais pra frente. Vai que é Skynet, né? Daquelas revoluções, de certa... Aonde que isso vai dar... E por mais que ainda isso pareça brincadeira, assim, o nosso referencial ainda é aquele, qual era o Exterminador do Futuro, sabe? A gente tem essas fantasias ainda ali no subconsciente. Então, pra geração Z, já é mais tudo junto e misturado, ele pensa já numa solução, ele não tem medo de pegar, sair, tentar criar um aplicativo do zero, criar uma empresa enquanto tá trabalhando, criar uma solução e sair enfrentando. Então, assim, essa falta de comunicação se perde potenciais incríveis e vai ter uma hora que não tem mais como perder, porque o mercado é deles. Então, tem esse ponto aí que tem que ser olhado também, né? Porque é um recorte que você não para olhar, que quando ele reclama da liderança, é porque a gente está falando também de um mercado que está sucateado, onde você vai trabalhar e ser cobrado pelo WhatsApp 11 horas da noite para ganhar um salário mínimo, 2. Então, se é para ganhar pouco, ele vai pro próximo. Ele vem de uma outra geração onde você não tem que aguentar aquilo ali. Sim. E ele não para olhar que ele normalizou coisas que não deveriam ter sido normalizadas. Então, muitas coisas do que eles estão questionando estão certas. As pessoas não ficam mais 20 anos numa empresa, não vai ter um fundo de garantia gigantesco se for demitido. Então, para ele é só sair. E o mundo mudou, inclusive as construções de trabalho. Eu posso sair, não vou ser mais julgada se eu em 2 anos passei por 3 lugares. Há 10 anos atrás ele seria extremamente julgado na hora de ser selecionado. Hoje em dia não vai ser mais. Então, acho que é olhar mais para essa geração. Eu acho que tem... Só adicionando um pontinho importante também, que entra na questão do mimimi, essa é uma geração que já nasce dentro das mídias sociais, principalmente o WhatsApp e Instagram, e as notificações, né? TikTok. Então, eles têm crises de ansiedade desde os 13 anos. É a geração ansiosa. E aí, eles lidam com ansiedade e isso é recorrente cada vez mais, deles terem crises de ansiedade ou quando estão muito pressionados. Eles sabem pontuar um limite muito mais do que os adultos. Sim. Que não percebem e tá todo mundo saindo com burnout. Então, eles pontuam porque eles têm que aprender muito cedo qual é o limite deles. Sim. E aí, eles ficam mimimi, porque eu aguentei. Aguentou e tá com burnout. Aguentou. E a que preço aguentou? Sim. Então, isso não é questionado. Ele normalizou coisas que realmente não se falava nada disso, né? Tinha que aguentar, mas é isso. Com o mercado sucateado, a gente tem que aguentar mesmo? Eu acho que você colocou... Eu queria trazer 2 pontos e um exemplo. Eu acho que, primeiro, você falou disso do gestor não ter tempo, né? E isso não é de agora.
né, assim, tem duas coisas para mim que são muito claras dentro do ambiente corporativo. Normalmente as pessoas não gastam muito tempo para fazer planejamento. As pessoas nunca têm tempo para planejamento. Não, planejamento gasta muito tempo. Você gasta 5 minutos para fazer planejamento, depois você quebra a cara por 1 ano no projeto. Quando você devia ter 6 meses de um bom e um excelente planejamento e depois dali para frente você começar a aplicar, faz gestão de mudança, acontece, mas um bom planejamento. E a parte de desenvolvimento de liderança sempre foi uma coisa que as pessoas falaram, não temos tempo. Então, o olhar sempre foi para a meta, para, né, o quanto a equipe está performando, se está performando, não está. E isso sempre foi muito recorrente, né? Você está falando antes da pandemia, eu fiz a minha transição de carreira exatamente no período de pandemia, eu trabalhei 10 anos antes no mundo corporativo. E era isso, assim, perder tempo, você sentar para desenvolver uma pessoa. Sendo que a sua principal função deveria ser essa, né? E o resultado, ele vem através de um processo de fortalecimento do desenvolvimento da equipe. Então, o que me parece agora, né? E aí, ouvindo você falando, isso se tornou muito mais urgente. Não dá para continuar achando que você não tem tempo para fazer isso. Não, isso aqui precisa estar na sua agenda. Isso precisa ser algo que ocupa um espaço na sua agenda. Eu não tenho tempo, então cria o tempo. Bota lá um tempo na agenda. Isso aqui é como se fosse uma reunião, não sei, um compromisso. Mas isso me parece começar a ser mais urgente agora, por conta de toda essa movimentação do mercado e aí esses conflitos geracionais, né? E aí eu acho que outro segundo ponto que você trouxe com essa questão da geração e da questão do recorte social, né? E aí eu tenho contato com outras pessoas de geração Z e para mim isso também é muito claro. Dependendo do nível social, essa pessoa, ela tá ali, ela tá batalhando, ela tá correndo atrás, ela não tá reclamando do trabalho que entra. Ela tem uma consciência de classe, uma consciência política, uma consciência sobre diversidade. As minhas irmãs são da geração Z, elas são muito mais novas que eu. Eu tenho 38 e elas são 15 e 17 anos mais novas que eu. Então, eu vejo o grupo delas conversando, né, e falando sobre sexualidade, né, falando sobre raça. Então, eu vejo isso permeando as discussões, sabe? Muito mais do que isso era presente, por exemplo, na minha geração, coisas que não eram faladas. Então, eu acho que existe uma conscientização para além que também não é vista dentro desse recorte, né, de social. E aí, o exemplo que eu queria trazer é isso, né? Eu sou millennial e ele é geração Z. E a gente tava brincando antes de entrar no podcast. Eu mando um convite de reunião e eu sou uma pessoa ansiosa e o Edu não dá o check lá do sim, vou participar na reunião. E aí ele falou cara, eu acho que eu vou pegar o assistente de IA pra me colocar no WhatsApp, porque aí vai me lembrar. E eu falei, cara, eu claramente não funciono com o WhatsApp, porque é uma notificação em cima da outra. Aquilo ali me dá mas pra ele funciona. E aí eu virei e falei assim, só vai, sabe? Do tipo, contrata a IA e bota ela pra avisar, porque pelo menos hoje eu sei que você tem alguém do tipo, mesmo que seja uma IA pra te lembrar que tem, eu vou poder ficar tranquila. E é isso, a gente precisa entender que pra ele não funciona, é uma coisa que eu preciso. E aí a gente precisa ter esse diálogo constante de como é que a gente vai organizar isso, né, para os dois ficarem tranquilos, né, dos dois, um não se sentir pressionado e o outro não ficar, meu Deus, será que do tipo, tá vendo, não tá vendo, né? Então você trouxe, eu lembrei do exemplo que a gente estava conversando, que é exatamente esse tipo de conflito que vai acontecer, né, e a gente pode olhar isso de uma forma positiva no sentido, isso faz parte da adaptação e do trabalho e a gente vai achar um lugar, ou não, eu vou começar a me irritar e estressar aquela relação que não precisa desse estresse, desse conflito no sentido não construtivo, né? Eu quero pedir uma opinião sua sobre... quero falar só um negócio primeiro, que é desse assunto, assim. A gente está bolando uma solução específica para desenvolvimento de primeira liderança ali dentro do mundo corporativo. Então, estava outro dia conversando com uma pessoa responsável pela equipe, uma equipe de uma empresa grande aí de TI, de um banco. E aí eu perguntei como é que era o treinamento das primeiras lideranças, como era a mentoria, quem fazia, como é que fazia, e qual era a maior dificuldade deles. E aí a maior dificuldade dela
era que eles perdem prazos, porque os prazos são mandados por e-mails. E a geração Z Exatamente, não não vê vê e-mail, e-mail. porque ele vê o WhatsApp. É. E aí o que ela dizia é que ela ficava ela e a equipe, as lideranças, assim, meu Deus, essa geração me dá dor de cabeça, não é só ver um e-mail. Mas não é só ver o e-mail, eles não funcionam por com o e-mail. e-mail. A gente funciona com e-mail. Eles não funcionam com e-mail. Tanto é que agora, no que a gente está criando a solução, ela tem uma função. A primeira coisa que a gente fez a partir desse feedback foi botar uma funcionalidade para eles receberem os prazos pelo WhatsApp. Sim. E isso só vai acontecer se eu parar para ouvir. Tá bom, você tá perdendo, mas você vê aonde? Aonde que funciona? Se eu ficar só bloqueando, eu vou. Quantas potências eu vou perder ali? Sim. E aí, eu queria saber a sua ótica do mundo corporativo, porque o que acontece? O que acontece hoje, né? Eu vejo muita gente botando a geração Z nessa caixinha de mimizento ou de difícil, só que não desenvolve elas, por 2 motivos. Acho que pela caixinha e por serem primeiras lideranças. E primeiras lideranças, eu vou desenvolver, ele vai sair, vai para outro lugar, eu tô perdendo dinheiro. Então, vai ser sempre escolhido a dedo ali quem é que vai ser desenvolvido. E a partir disso, eles perdem o desenvolvimento de pessoas já dentro da empresa, de potenciais que estão ali. E quando ele precisa de um cargo de liderança, o que eu mais tenho visto no mercado é eles abrirem essas vagas para fora, porque eles não têm conseguido pegar de dentro. E é muito mais caro. E agora, com a geração Z pegando esses cargos, tá ficando cada vez mais demorado e mais caro para trazer esses cargos. Então, eu queria muito a sua ótica sobre isso, que é uma coisa que está acontecendo cada vez mais aí. Bom, eu vou só voltar lá antes, rapidinho. Agora que ela já aquele... contou pra todo mundo que eu sou geração Z. Tipo, são 2 episódios sem falar disso agora. Já agora era. Todo já mundo era. já sabe. Você tentou Bom, esconder. eu acho que primeiro a gente precisa entender o contexto, né? A gente veio de uma geração que precisava fazer os filhos sobreviverem. Era muito comum dizer, eu tive 10 filhos, mas 4 não vingaram. Pô, loucura. Hoje ninguém imagina isso acontecendo. Depois a gente veio para uma geração que tinha a missão de alfabetizar os filhos. Eles não eram alfabetizados, mas eles tinham que alfabetizar os filhos. Depois a gente vem de uma geração que tinha que fazer faculdade. E hoje, tudo bem, ainda é muito importante, não vou fazer aqui não façam faculdade, porque é mentira, façam faculdade. Mas que já não é garantia de nada. Você pode fazer uma faculdade e não trabalhar na área. Eu, por exemplo, não trabalho na área que eu estudei. Adoro dizer isso, inclusive. Não sou geração Z, mas estamos no mesmo barco. Mas estuda muito para poder ser... Exatamente. E aí, depois a gente vem para uma geração que fazer a faculdade já não é tão importante. O acesso à informação é muito maior. A velocidade da informação é muito maior. Então, naturalmente, vai haver um conflito pela forma que elas foram criadas. E aí o meu recado é no sentido contrário. Todo mundo, quando fala disso, foca nas gerações mais antigas, oprimindo a geração Z. Mas toda geração nova se acha revolucionária. E, de fato, pode ser um pouco. Mas calma. Respira. Vai com calma. Vamos fazer uma revolução, né? Mais... Primeiro interna. Depois a gente muda os outros. Se achar que deve depois, né? Primeiro se entende. Então, calma. E aí, a segunda reflexão que eu queria trazer sobre isso é uma frase. Não vou falar o nome para não virar polêmica, mas enquanto a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Exatamente. Muita gente repete o padrão da liderança porque eu passei por aquilo. Se eu sofri isso, ele tem que sofrer também. Então, toda vez que tiver um conflito dessa natureza, eu acho que cabe a gente pensar se eu estou fazendo isso porque é necessário ou só porque eu passei e eu quero que você passe também. Então, ficam essas reflexões do anterior. Agora é a minha opinião sobre o cenário. Eu acho que primeiro sobre treinar e a pessoa ir embora. Só tem uma coisa pior do que isso, né? É não treinar e ela ficar. Então, já vamos tá aí a resposta. Reflitam. Fique com isso. Aí. E assim, eu acho que vai dar trabalho. As pessoas vão ter muito trabalho para conectar as gerações. Mas eu não conheço nada que foi grande, que deu certo, que foi bom e não deu trabalho. Então,
E cabe também a reflexão, de novo, para a geração Z, que tudo bem, tem determinadas coisas que eu não aceito. Mas eu não aceito por quê? O porquê que a gente sempre pergunta para os outros, por que que a gente não pode perguntar para nós mesmos? Isso vem de alguém que, com 20 anos, eu pedi demissão, eu falei, eu vou abrir minha empresa e vou dar meu jeito. Mas talvez hoje, 8 anos depois, não sei se eu teria feito da mesma forma. Talvez eu teria aberto a minha empresa, mas com mais calma, com mais planejamento. Então, para a geração Z, que às vezes está saindo de uma oportunidade que é muito boa por conta de coisas pequenas, vale observar se o longo prazo, menos o agora. Não estou falando para aceitar nada que é inaceitável, mas menos o agora é mais o e daqui a 50 anos. A gente fala muito disso sobre ESG, sobre diversidade, a gente consegue pensar a longo prazo para temas muito complexos, mas quando é a gente, é tudo agora, é amanhã, semana que vem. Então, acho que são as minhas 2 reflexões sobre isso. Não sei se eu te respondi. Eu acho que você traz um ponto importante, que é uma coisa também que eu acho que faz parte dessa geração, que é tudo para ontem. Eu já me vejo nesse lugar, por já ter, né, uma certa aceleração da rotina, mas eu acho que as gerações que estão por vir, elas vão ser cada vez mais imediatistas, porque a gente tem tudo muito rápido, né? A resposta precisa ser para ontem, ou a gente joga na internet, hoje a gente acha, as gerações anteriores, elas vieram de um lugar onde, para ela conseguir uma informação, ela tinha que caminhar até a biblioteca, buscar o livro na prateleira, abrir o livro, procurar onde estava no livro. Então, assim, o processo interno de digerir o tempo, de entender que as coisas tomam tempo, né? Era outro. A paciência era outra. E aí uma geração onde hoje abre o celular enquanto o professor está dando aula e às vezes ele vai corrigir o professor porque tá ali a informação, lidar com um processo natural de olhar para o longo prazo me parece que ser um desafio começa a ser cada vez maior, sim, assim, porque não houve esse treino, né? E aí é engraçado porque isso me conecta muito com o lugar que a gente está falou de educação. E aí é aquela coisa, né? A criança precisa brincar, né? Ela precisa estar exposta à natureza. E nada melhor do que a natureza para ensinar sobre esse processo, né? Então, a gente vive num mundo hiperconectado e que, ao mesmo tempo, a natureza também pode trazer esse processo de entendimento de que as coisas são um ciclo, que as coisas têm um tempo, que você planta a semente e a árvore não vai estar lá amanhã, e vai ter a frustração de acordar no dia seguinte e ver e não cresceu, e morreu, e é isso, né? Então, assim, estimular isso também é um processo, né? Então, é curioso, porque as coisas vão se conectando. E eu acho que vocês estavam falando aqui, me veio muito a questão da comunicação em si, né? Você falou, né, a geração Z se perguntar o porquê que eu tô, né, do mesmo porquê que eu entrego pro outro, porquê que eu não faço pra mim. E eu acho que é esse o processo, né? Quando eu trouxe a brincadeira de, nossa, eu mando um e-mail e, né, o Edu funciona melhor no WhatsApp, eu penso, pera, o que eu preciso? Eu preciso saber que ele recebeu a mensagem, que assim, ele vai estar presente na reunião. Então, eu falei, cara, qual vai ser a minha estratégia? Eu não funciono pelo WhatsApp, porque ali fica misturado, eu não consigo achar as minhas datas, os meus prazos, eu preciso de uma agenda. Para mim, faz sentido ter uma agenda eletrônica. Para ele, não faz, ele se organiza. Então, assim, não vai cair o meu dedinho, mandar uma mensagem e falar, então, a gente tem uma reunião tal hora, você vai estar presente? Ah, vou, já tá aqui. Beleza, acabou, resolveu o meu problema. Né? Então, eu acho que a gente conseguir, como você falou, né, se colocar no lugar do outro e entender também o que eu preciso, porque às vezes eu tô exigindo do outro sem entender o que de fato eu preciso. Eu não preciso que ele veja o e-mail. O que eu preciso de fato é saber se ele vai estar na reunião ou não. E a sua necessidade que você está jogando em cima dele, porque você não tem consciência da sua necessidade. Da necessidade real, né? E aí eu gero uma imposição pro outro pra se comportar da forma como eu espero pra suprir uma necessidade que eu não sei qual é. E ao mesmo tempo, pra mim, isso é tão irrelevante que eu não fazia a menor ideia de que isso Exato. Exatamente. E essa parte, pra mim, conforme você tava falando, eu te apego exatamente... Eu acho que tem esses 2 pontos, assim. Tanto o da comunicação, onde eu preciso entender, como líder, que
não vai ser só sobre mim. Então, não é só sobre eu. Eu não posso mais ser aquele chefe que vai chegar e vai falar, tem que ser assim. Se o meu trabalho é desenvolver pessoas, se meu trabalho é de gestão, eu tenho que chegar e entender se... a base da comunicação, eu sempre falo assim, não é sobre o que você comunica, é sobre garantir que ele entendeu o que você está comunicando. Então, a partir do momento que eu falo, tem uma reunião e ele já perdeu 2 reuniões, não estou dizendo que você perdeu que nem lá o jovem. Mas assim, a partir do momento que eu tô vendo que aquilo ali tá me gerando estresse por algum motivo, eu preciso entender por que eu tô estressada, se é só aquilo. Porque tem a questão do eu também tá sobrecarregada, e aí a gente cobra a paciência da geração Z, e realmente tem essa questão que já vou falar, mas a gente não tem paciência porque a gente tá sobrecarregado também. Então, eu também não paro pra entender se eu não tô botando um nível acima, e eu não paro pra entender também que a minha função ali, gente, tô falando isso numa posição onde todos os dias eu também respiro fundo quando eu tenho que pegar alguém na minha equipe e falar assim, meu senhor, essa pessoa não fez tal coisa. Mas eu posso brigar ou eu posso falar, oi fulano, o que você precisa? Qual é a sua forma de trabalhar? Vamos achar uma forma que funciona? Porque a minha responsabilidade não é só cobrar se ela... É entender por que ela não funcionou ali na equipe e achar uma solução. Se eu já falei 3 vezes daquela forma de funcionar e ela não tá funcionando para ela, eu tô falando errado. Eu tenho que achar uma outra solução. Meu papel é achar a solução. Como líder, é sobre resolver problema. Não ser bom técnico. Para que quem esteja ali resolvendo as coisas técnicas, eles têm que ser melhor que eu. A minha equipe vai ser boa se eu conseguir desenvolver ele. Eu tenho que desenvolver pessoas fodas. Se eu tô deixando ele falhar, eu tô falhando mais ainda como gestor. Eu acho que a gente tem lideranças extremamente cansadas e que sobrecarregadas e que colocam ali para fora e não param para entender que precisam parar e ajustar, porque isso também leva tempo e isso é cansativo. Então tem esse processo. E tem a parte ali, e isso demanda comunicação e não só eu vou falar para te cobrar porque você precisa resolver meu problema. Se existe um problema, eu preciso também entender qual é a minha responsabilidade como liderança em resolver. E sobre essa parte da geração Z ser realmente mais impaciente, a gente vai ficar também cada vez mais, porque a gente está exposto também cada vez a conteúdos mais rápidos, a gente não tem mais anúncio, a gente não tem mais que esperar, é tudo muito mais rápido e isso vai ser mais acelerado ainda nos próximos anos. A geração Z, eu acho que ela já vem com isso bem mais forte, porque os aprendizados deles já vieram muito de YouTube e TikTok. E eu acho que tem essa parte deles já terem isso, essa parte instantânea. E tem a parte deles serem jovens. Sim. O jovem, ele ainda... naturalmente impaciente. Ele quer ele quer que as coisas aconteçam rápido. Então, e tem isso muito. O que eu mais vejo é uma galera com 16, 18 anos extremamente frustrada. Porque ainda não é pleno. Porque ainda não conseguiu avisar, contar. O chefe aprendeu a desenvolver tal coisa. E a gente mais velho sabe que, não, calma, você tem tempo. Mas para eles, a dimensão de tempo é diferente e agravada ainda por ser jovem. Tem essa questão da idade, tem a questão da geração que tem um buraco na educação, porque a educação não desenvolve essa parte comportamental. Sim. Então, a gente já vê, eu como educadora, já vejo há anos que tá tudo acelerado e que precisa lidar. Quando a gente faz treinamento na Multiplicando Líderes de inovação dentro de empresa, uma das primeiras coisas que a gente faz é desenvolver a capacidade de errar. Porque as pessoas não se permitem errar. As pessoas precisam entender como lidar com erro. A gente fala muito, eu quero inovar, eu quero revolucionar, eu quero mudar o mundo. Mas eu entro em posição fetal se eu errar. Uhum. Porque eu não tenho tempo para errar, eu não me permito errar. A gente tá num mundo de instagramável, onde ninguém erra, onde todo mundo é lindo. Então, a gente tá falando de líderes que não se permitem, porque geralmente estão sendo ali também muito cobrados, que se perder aquilo ali, a gente tá falando de lideranças muitas vezes com boleto, com casa, com filho. Então, já tá falando num outro grau de adulto e pressão. Então, ele fica ali desesperado por conta disso. E a galera nova, que ainda, eu brinco que a galera nova
ainda não tem uma melancolia no olhar, assim, ainda existe um brilho, ainda existe uma felicidade, uma esperança no coração. Que os dementadores ainda não chegaram à felicidade. Eles não têm aquela pressão de boleto, de casa, de filho, da vida que já deu muita porrada, que geralmente é a partir dos 30. Você vai perdendo ali no olhar. Quem passou já sabe do que é um outro peso. Eles têm uma felicidade que a gente fica, gente, isso é real, isso existe, assim, que a gente não sabe nem lidar, assim. Eu lembro que eu tinha uma chefe que ela brigava porque a gente era muito feliz. Hoje eu entendo ela. Se tem alguém muito feliz, 10 horas da manhã, eu falei, gente, que você tá muito feliz? Eu nem dormi ainda direito. A gente fica, gente, é muita energia. A gente vai mudando a posição, é óbvio que eu nunca vou ser líder que vou brigar porque tá muito feliz. Mas essa felicidade, essa hora da manhã, da onde que saiu essa energia? Eu tava brincando com o Edu quando a gente começou, que ofereceram um café pra ele, e falou, não precisa. Eu falei, gente, ser jovem é ótimo. Você consegue existir sem café. Então, a gente já consegue começar a ver isso. E então, a gente vê essa geração que tudo pra ela é muito rápido. Ela é jovem, então ela quer também. A gente também quer, assim. Eu vejo meus alunos ali com uma ânsia eu vou dominar o mundo. E eu lembro, com 18 e 20. E a gente domina, porque a gente tem mais energia. A gente dorme pouco, a gente acontece, tem acesso a mais coisas. Tá mais aberta à tecnologia, aos erros, a tudo. Eu fui a primeira de um monte de coisa novinha, com 20 e poucos anos. Então, assim, hoje em dia, eu vejo meus alunos, assim, eu me vejo tanto neles. E eu fico, assim, dá aquela inveja daquela energia, né? Que já não tenho faz um tempo. Mas, a gente consegue mesmo. É a idade que a gente consegue. Mas existe a arrogância dessa idade também, da gente achar que a gente vai conseguir tudo. E não vai. A gente vai errar, vai cair, porque não tem a experiência o suficiente. Sim. Então vão ter... E as gerações não se comunicavam na minha idade, porque eu também achava que eu sabia mais. Então, isso que era uma coisa que, em teoria, a gente deveria melhorar, não melhora. Então, a gente tem que lidar com a arrogância do novo, porque a gente também não desenvolve isso, não desenvolve que pode ser... Era para ser um trabalho em equipe e não é, na verdade, fica cada vez mais polarizado, sou eu contra você, em vez de nós juntos sermos fortes e construirmos coisas incríveis, com eles não conseguirem lidar com frustração, com lideranças que não se permitem erro, com esse tempo onde tudo é rápido, né? Então, o líder ele não pode errar porque senão ele vai perder o emprego. A geração mais nova não pode errar porque ela não se permite esse erro. Assim, ela acha que não vai errar mesmo, que tá tudo bem, que ela vai dar conta. E aí a gente vê um monte de coisa acontecendo. E um brigando com o outro, um em conflito com o outro e separando ali cada vez mais. Então, falta, para variar, sempre uma falta de comunicação que o algoritmo, eu realmente acredito que isso não é uma coisa que vai melhorar. A gente tem todas as ferramentas do mundo para melhorar. Eu acho que é o momento que a gente mais fala sobre comunicação não violenta, sobre comunicação. O que eu vejo no LinkedIn de gente fazendo curso sobre comunicação. E a gente está numa época onde a maioria das pessoas não sabem conversar e ter opiniões diferentes. Não, as equipes, a gente fala em colocar pessoas diversas, mas quanta diversidade a gente vê nas lideranças? Quando eu falo da gente criar treinamentos que realmente tragam pessoas do interior, que realmente tragam pessoas de outras culturas e tenham para que elas possam ter acesso a isso sem ter burnout, cheguem nesses espaços, ocupem esses espaços e tenham ferramentas para estar nesses espaços, a gente ainda está falando de pessoas e lugares que ainda têm muita dificuldade de acessar esses espaços. Então, são espaços que não se comunicam com pessoas que pensam diferente, que têm realidade diferente. E a gente perde muito de inovação, perde muito de potencialidade, perde muito de resolução de problemas. Muitos erros a gente vê que poderiam ser facilmente sendo evitados por falta de pessoas diversas na equipe que vai parar e falar assim, Sim. gente, isso aqui não deveria ser assim. Até de inclusão, agora a gente está montando uma plataforma e a gente tem que, desde o começo, a gente está pensando numa plataforma que seja inclusiva, dentro do que é possível quando você está no começo de uma empresa. O que a maioria das pessoas
jovens e mais velhas fazem quando, eu vou pegar IA, eu vou criar uma plataforma, não sei o quê. Se ela não tá acostumada a lidar com pessoas diversas, com PCD, com nada disso, ele vai criar a plataforma do jeito que é a realidade dele, do jeito que ele quer, e ele perde público de venda, ele perde de incluir, e quando ele é cobrado disso, ele vai ficar bravo, porque, agora tudo é mimimi, tudo é inclusão, tudo é militância. E, na verdade, ele tá perdendo dinheiro. Na verdade, quando ele for... E aí, ele vai ser cobrado, ele vai ter que adaptar. E quando ele adapta, ele vai gastar o dobro do dinheiro porque ele sequer viu isso antes. Ele vai ter que fazer uma parada completamente nova. Então, a gente perde por essa falta que começa na escola. Na escola ainda tem muito pouco de lidar com diversidade. E isso vai se perpetuando aí sem parar. Lidar com diversidade, de autoconhecimento, né? Porque, assim, a relação com a escola já não pode ser mais uma relação de professor que passa conhecimento, passa conteúdo. Não é mais sobre isso, né? É sobre como eu apoio essa pessoa a ser mais. A usar as ser, forças. né? Porque tá aí, não precisa mais. Eu acho que a única coisa que a gente precisa ensinar é, o que você vai acreditar, como é que você vai buscar fontes confiáveis, de resto, conhecimento tá aí. Técnico. Calma aí, antes da gente entrar no desenvolvimento. Não, mas eu vou falar outra coisa. Deixa eu só trazer 2 exemplos. O primeiro é o da arrogância da idade, né? Eu tenho um exemplo sobre isso, sobre mim. Que a gente acha que vai mudar o mundo o tempo todo e tem aquela... Eu não vou lembrar o nome exatamente do framework, mas é a linha do conhecimento na vertical e o tempo na horizontal, né? Então, eu acabei de conhecer uma coisa, eu sou um gênio. Dunker-Krieger, um negócio assim. Eu acabei de conhecer, eu sou um gênio. Passo um tempo estudando, eu sei mais do que eu sabia antes, eu tô pensando, caramba, eu não sei nada. E quanto mais eu vou sabendo, a minha linha vai subindo de novo. E no momento, no mundo onde a gente está exposto a tanto conhecimento de uma forma rasa e rápida, eu acho que eu sou um gênio em tudo o tempo inteiro, porque eu não me aprofundei em nada. Então, a gente cria naturalmente pessoas mais arrogantes com relação ao conhecimento. E o outro exemplo que eu queria trazer é quando você falou de líderes que não se permitem errar. Eu estava estudando ontem, por acaso, o case de uma gigante de bebidas que todo diretor de vendas deles, se perdesse market share, não recuperasse no mês seguinte, eles demitiam o cara. E aí um cara fez uma revolução no comercial, perdeu no primeiro mês, não voltou para o mesmo lugar no segundo, ficou igual. No terceiro mês explodiram de vender. Ele foi demitido no segundo. E aí tentaram contratar o cara de novo, o concorrente já tinha levado. E eles começaram a perder market share todo mês e tentando trazer o cara de volta e não trazia. Então, acho que tem um pouco da geração que obviamente é muito mais acelerada, mas a gente já teve essa baixa tolerância ao erro por muito tempo e a gente não quer admitir, né? Acho que tem um pouco hoje do... chegou um candidato geração Z, o entrevistador tira um print, joga no LinkedIn, o outro faz um reel no Instagram, o outro vai pra lá, e aquilo reverbera por muito mais tempo. Enquanto 10, 15 anos atrás, aquilo ficava num grupo de 3, 5 pessoas e ninguém sabia. Então vai se criando um efeito muito maior em cascata de coisas que já aconteciam e ganharam outro nome. Tipo, e ganharam outra escala. O famoso empurrando com a barriga, pô. Pelo amor de Deus.